vida através das fotos. Aliás, as fotos eram uma coisa que nós gostamos muito ainda. O Saldanha gostava e nós, a família toda, tem mania por foto. Porque a foto a gente pega e leva para onde quer. E a gente está sempre olhando e vendo os amigos. Aqui estão praticamente todos os nossos amigos. A turma de Caçapava, ou a turma do colégio, de faculdade, que já o Saldanha era prefeito. Aqui na Argentina, aqui foi quando nós nos conhecemos, na Boate Achalay. Aqui toda a turma do Júlio de Castilhos. Aqui meu casamento, a minha sogra era viúva, Dona Eva Saldanha. É um Magriço. Magriço é um amigo íntimo do Saldanha. Nossos filhos, a mais velha, a Patrícia, depois veio o Otávio César, o Otávio, a Giovana e a Patrícia, aqui os três com o Saldanha e eu, aqui o Saldanha quando inaugurou a primeira creche de Caçapava. Eu diria que o Alcides Saldanha era um apaixonado. Ele tinha esse magnetismo, esse carisma, assim. Pela produção textual dele, ele tinha assim um bom humor também muito marcante. Então, eu diria que ele era um apaixonado realmente. Ele era apaixonado pela vida, ele era apaixonado pela política e apaixonado por aprender, pelo estudo. A vida dele, assim, ele fazia tudo com muita paixão mesmo. Quando uma fina garoa envolveu as torres da igreja matriz e o vento da fronteira contornou as coxilhas da região para açoitar as velhas ruas da cidade, o passado parecia ressuscitado em Caçapava do Sul. Durante a tarde, os rapazes do Clubineu não chegaram a romper o silêncio com os costumeiros foguetes que anunciavam os bailes de carreira, nem se ouviu os clarins dos dragões, embora as paredes do forte Dom Pedro ainda permaneçam guarnecendo a cidade. Qualquer viajante menos sensibilizado às raridades arquitetônicas e históricas, impedido pelo mau tempo de percorrer os recantos naturais, poderia chegar à mesma conclusão do imperador durante sua visita à cidade. Sofrendo a violência do vampeiro, vento frio que sopra da fronteira teria afirmado que Caçapava era uma cidade sem diversões. O projeto teve iniciativa da ideia das filhas do Alcides Saldanha de prestar uma homenagem para o pai, de criar um centro de memória na cidade de Caçapava do Sul, por considerar que ele foi um agente importante não só para o município, mas como para o estado e para o país, já que ele atuou também, né, no Ministério dos Transportes e com a cúpula na época, PMDB. Claro que ao ler os documentos, as personalidades, tu acaba criando um afeto, mas ao trabalhar e conhecer um arquivo de uma personalidade que eu ouvi falar desde que eu era criança, foi muito mais empolgante e eu poderia me ver nos espaços que o Alcides Saldanha aparecia nas suas informações documentais.
que é interessante, né, que não são somente documentos da vida pessoal dele, né, mas relacionado com a família dele. E essa documentação, como é mais antiga, tem documentos datados da década de 1800. Então a gente percebeu assim, a riqueza dessa documentação, né? E sem falar da vida dele, né? Da vida dele como pecuarista, advogado e, acima de tudo, político, né? Porque foi a trajetória que marcou ele como um ser político. Além da memória individual dele, tem a memória da família dele, a memória coletiva, que representa muitos momentos de Caçapava do Sul, do Rio Grande do Sul e do próprio Brasil também, né? Então a gente viu ali uma relação muito forte dele com a mãe dele, né? A mãe dele era muito carinhosa assim com ele. E também cartas de apoiadores dele. Então a gente via que ele era uma pessoa muito querida pelo pessoal de Caçapava, assim. A primeira coisa de política que ele me contou que fez foi, estava internado num internato em Porto Alegre, ele teve um atrito lá dentro do internato e os padres o ameaçaram de expulsão. O pai dele já tinha morrido há muito tempo, ele recorreu ao tio dele, Simval Saldanha, né? O Simval Saldanha tinha sido governador, era genro do Borges de Medeiros. O Simval Saldanha conseguiu uma transferência dele para o Julinho. Aí ele entra no Julinho e já entra se envolvendo com política, né? O Julinho era um grande centro político do Rio Grande do Sul. Lá ele conhece um monte de pessoas e ele forma uma chapa para disputar o centro acadêmico em 1957. E nessa ocasião ele ganha a presidência do centro acadêmico. Primeiramente eu não conhecia mesmo. Ele era presidente do Grêmio Estudantil. Eu estudava de manhã e ele estudava à noite. Mas ele, como presidente do Grêmio, foi dar um aviso para as turmas. Foi a primeira vez que eu praticamente vi o... Nem estava aí para o Saldanha, e eu acho que nem ele também. Nesse terceiro ano, nós fizemos uma excursão para a Argentina, o terceiranista. E aí é que eu comecei a namorar o Saldanha. O nosso namoro foi na Argentina. O ambiente era propício, né? A gente estava uma turma camarada, tudo mais ou menos da mesma idade. Então, começamos o namoro. E ficamos 1 ano e meio, 2, namorando, noivando e casamos. O Saldanha nasceu em Cachoeira e já existia essa propriedade aqui. Ele se criou aqui. Toda a família era daqui, minha avó era que cuidava toda a propriedade. E quando o pai se formou e começou a pensar na carreira política dele, ele foi convidado a ser candidato a vereador em Caçapava. E aí ele foi para Caçapava, se colocou em Caçapava lá, constituiu a família dele, começou a trabalhar tudo em Caçapava. Porque o meu pai, ele perdeu o pai muito cedo, né? Ele tinha 3 anos de idade. Então uma das figuras masculinas que sempre ajudou ele, né? Que foi o tio Severo, que tinha uma banca de advocacia, Alberto Severo, e convidou eles. Ele e a mãe, que os dois eram advogados. Então eles vieram trabalhar na banca do tio Severo, trabalharam alguns anos. Depois o tio Severo se aposentou, ou ele teve um cargo público e ele foi embora. E aí ficou o pai, aí o pai transferiu lá para casa dele, fez um próprio escritório e continuaram a vida toda com a banca. O pai mais gostava mesmo, acho de tudo, entre ser pecuarista e ser advogado. E eu acho que mais gostava mesmo é de ser político, né? O tio Simval, além de ser um homem de política, ele foi genro do Borges de Medeiros, o único genro, né? O Borges de Medeiros foi governador do Rio Grande do Sul por muitos anos, eu acho que foi 25 anos, se não me engano, 25 anos governador do Rio Grande do Sul. Ele tinha uma única filha que foi casada com esse meu tio, né? O tio Simval.
Então o pai tinha também proximidade com ele. O meu bisavô era um libertador e ele era chefe de tropas por aqui, né? Então era uma figura de grande influência política aqui na região de Caçapava. E acho que isso também estimulou o pai na política, ou o gosto. Claro que eles não se conheceram, mas claro, a família passa esses conhecimentos, né? Ele se forma em Direito e continua, entra no PL, que é o Partido Libertador. É um partido que era comandado na ocasião por Raul Pila, né, um professor, jornalista, médico, era uma grande figura da política do Rio Grande do Sul. E ele ali no PL, ele se encanta e ele vira um discípulo do Raul Pila em torno da questão do parlamentarismo. Inclusive escreveu um livro, né? Ele imaginava um outro Brasil, imaginava um Brasil onde as pessoas tivessem oportunidades iguais para todos. Eu costumo dizer que ele foi meu formador político, né? Porque a gente tem que se basear em pessoas que realmente façam a diferença. Eu considero ele como talvez a pessoa mais importante politicamente aqui do município, tanto como prefeito, tanto como senador, como deputado também, né? Foi secretário de Minas e Energia no Rio Grande do Sul. Um grande companheiro, um grande lutador, um grande intelectual, um homem dedicado às grandes causas da social-democracia. No nosso MDB do Rio Grande do Sul, na política do MDB do Rio Grande do Sul, os velhos líderes do Partido Libertador, Brossari e tantos outros, Caçapava teve o nosso querido grande companheiro, que tenho a honra de dizer, foi meu grande amigo. O MDB do Rio Grande do Sul teve uma participação emocionante na luta pelo restabelecimento da democracia. Na campanha das diretas já, de terminar com o AI-5, fim da tortura, liberdade de imprensa, Assembleia Nacional Constituinte, liberdade de imprensa. Foi uma grande campanha que o MDB do Rio Grande do Sul capitaneou e o Brasil, e a oposição do Brasil veio atrás. E nessas lutas todas, o meu querido amigo, meu querido irmão Saldanha, estava em primeiro lugar. Um homem que não queria vitrine, não queria aparecer, trabalhava nos bastidores, trabalhava na hora de fazer a parte mais difícil e a mais corajosa na hora de botar a cara para o que der e vier. Ele sempre foi essa figura austera, intelectual. Não havia um único momento com ele que eu não aprendesse alguma coisa. Isso sempre me admirou nele. Ele conseguia citar grandes pensadores de cabeça, assim, diferentes línguas. Eram 3 blocos de entrevistas, então um bloco para cada entrevistado, né? E quando ele vinha, eu deixava os 3 blocos para ele, porque eu sabia que ia ter assunto. Aliás, sobrava assunto, né? Às vezes ficava para uma próxima. Quando terminava a entrevista, muitas vezes eu fazia perguntas mais espinhosas e tal, e ele dizia assim, eu gosto quando me questionem. Ele era uma personalidade superior, né? Mas isso não ia levar assim a ter vaidade disso, né? ou querer se aproveitar do prestígio que tinha para tirar vantagem pessoal. Acho que ele era uma pessoa, nesse aspecto, muito equilibrada, uma pessoa bondosa, inclusive, né? Quando eu me candidatei vereador, meu pai me disse só 2 coisas. Não dependa de política. Mantenha a tua vida econômica independentemente de política, porque o dia que tu depender do teu salário de político, do teu ganho de político, né, tu já perdeu mais da metade da condição de fazer política. Então, se tu for fazer política, mantenha-te independente. E outra coisa que eu vou te dizer, tu tem uma vinculação ao setor rural, tu tem que representar a tua classe, só tu não te esquece que existe uma gama muito grande da população que não tem voz. Que são pessoas que precisam que a sociedade olhe por eles. Sem demagogia, sem criar... isso não impede que tu defenda a parte de capital, de indústria, mas tu não te esquece que na política tem uma legião de pessoas sem voz. São as 2 coisas que eu vou te dizer de política.
Para mim, assim, a visão que eu tinha do pai é dentro da política, dentro do MDB, era muito relacionada à questão de combater a ditadura. Ele, dentro do MDB, com a corrente com Simon, Paulo Brossard, esse pessoal que era à frente do MDB na época. Bom, o partido da situação na época era a Arena, e a Arena, naquele ano, 1972, ganhou as eleições do Oiapoque ao Chuí. E Caçapava do Sul, com o pai, e mais Luiz Henrique, em Santa Catarina, foram os dois únicos do MDB, no país inteiro, que nem esse, que eram oposição, numa época dura de ser oposição, né? É claro que foi muito combatido, né? Era violento ser oposição ao regime militar, na verdade, porque a Arena era o partido do regime militar, né? Mas também teve muito apoio aqui, né? Caçapava tem essa tradição de ser oposição. Conseguiu ser, isso eu acho bonito da cidade, conseguiu ser oposição numa época dura. A primeira eleição que teve, nós somos oposição, Caçapava não se entrega, nós vamos ser de oposição. O Saldanha no PMDB, ele tinha uma ligação muito forte com dois grandes personagens, aliás, três, né? Um foi o Pedro Simon, né, que é um companheiro de vida, ele foi suplente, né? O outro foi o Paulo Brossard, que eu tratava de Alcides, né, que era uma grande figura da política. E a terceira pessoa foi o Odacir Klein, com quem ele compartilhou de muitas ideias. O Alcides Saldanha foi um dos companheiros de grande luta, de grande capacidade, de grande competência. Interessante que o Alcides Saldanha era um grande expoente do Partido Libertador. E eu vinha do Partido Trabalhista Brasileiro. Mas houve um movimento em Caçapava, onde se reuniu o pessoal da oposição em Caçapava e se fez um movimento extraordinário com a candidatura do Alcides Saldanha. E Saldanha teve uma vitória espetacular e fez uma grande administração. Posteriormente, naquela luta, governo e oposição, democracia e regime militar, o Saldanha veio para o MDB. E nós o recebemos com muita alegria e com muito respeito. No governo do Fernando Henrique, assumiu o Ministério dos Transportes o companheiro Odacir Klein, do MDB. E o seu chefe de gabinete, o segundo ministro, era o Saldanha. E o Saldanha teve, naquele ano e meio, um compromisso, uma atuação excepcional. Ele, de mão dada com o Odacir dizia que o governo do ministério era feito a quatro mãos, ele e o Saldanha. O que a gente observa é que, ao longo do tempo, esses grandes políticos, né, o Saldanha, o Odacir, na medida em que o Brasil começa a adotar uma outra prática política, esses políticos corretos, honestos e com valores éticos, eles não têm mais espaço para fazer política. A política, ela passa cada vez mais um toma lá da cá, uma operação que envolve dinheiro, que ele nunca se sentiu confortável em relação a isso. Ele foi vereador em Caçapava do Sul pelo Partido Libertador, tinha uma certa influência, né? E havia possibilidades, eu acho que deve ter circulado, que ele poderia ganhar aqui para a prefeitura. E isso eu acho que ajudou a tendência do governo querer impugnar a candidatura dele. Aí foi todo um processo, né? Foi para Porto Alegre, foi para Brasília, foi julgado aquilo, foi uma coisa muito tensa para ele tentar concorrer. E quando veio a resposta, nós estávamos aqui. Estava para sair, ele estava muito nervoso. Me lembro, ele era bem jovem. E aí ele disse, não, vou lá para fora. E veio para cá, ficou, nossa, aí, mas o que adiantava? Ficava na Rádio Caçapava, escutando as notícias tudo pela Rádio Caçapava. Fez um discurso nas muralhas do Forte, uma semana, na véspera da eleição para prefeito, que ele se elegeu prefeito. E a cidade tinha sido desligada, eu não sei exatamente quem mandou, se foi mandado, eu sei que a cidade de Caçapava não tinha luz, estava sem iluminação nenhuma. Então foi um discurso emblemático porque ele subiu nas paredes do Forte e tinha 2 ou 3 carros com os faróis acesos para iluminar ele e uma multidão, para Caçapava, uma multidão de gente. Quando recebemos a notícia, nós estávamos na mesa, já era almoço. Aí terminou o almoço, terminou tudo, a gente saiu, pegou o carro e foi para a sede. Aí começou a chegar o pessoal. E botaram ele lá em cima do Forte, para ele discursar, uma das muradinhas mais baixas, né?
E aí encheu de gente, o povo encheu aquela rua ali. E aí ele discursou, e era muita gente, e muito foguetório, né? Que chegaram em Caçapava já soltando foguete. Foi um evento, um auê, essa... E ele fez um discurso inflamado. Eu já ouvi falar muito que ele fez um discurso muito bonito, que o fato mobilizou muito a cidade, fez um comício no forte, na parede do forte, que foi bem emblemático. Relampejava atrás dele, então foi uma coisa assim, se fosse cinema ia ser muito lindo, né? Ele discursando, aquelas nuvens relampejando por trás dele. Então eu lembro que ele se emocionou e o povo todo chorando em volta, né? Não sei exatamente o que ele disse, em vez daquela gauchada chorando, né? E os maragatos, como eu digo, porque eu sabia que os maragatos, por causa do lencinho, os maragatos enxugando as lágrimas no lencinho vermelho, isso eu achei, nunca me esqueci disso. Foi tão emocionante aquilo, foi tão espontâneo, não foi nada combinado, foi uma coisa que aconteceu. Aí o Saldanha falando disse, podem me maltratarem, podem me baterem, pode até querer me matar, sou como uma grama nativa, na primavera renascerei. Isso eu guardei, porque achei muito bonito. Eu tinha uma ligação forte com ele. O que eu posso dizer? O pai era uma pessoa muito afetiva, né? Ele não era de cuidados diários, mas ele era uma pessoa que gostava de abraçar, que gostava de beijar. Assim, a gente vinha sempre passar as férias aqui. E aqui não tinha luz, né? Tinha um motor, que às vezes funcionava mais e às vezes não. Mais não funcionava do que funcionava. Então a gente jantava aqui, essa casa era sempre cheia de gente, de criança, primo ou amigo. Essa mesa a gente abria ela toda, era sempre 12, 13 pessoas. E depois que a gente jantava, ou se desligava o motor, que era a gasolina, para terminar a luz, e ficava com vela. E então era a hora que a gente sentava ali na frente da casa, punha as cadeiras, as espreguiçadeiras, e o pai ficava mostrando o céu, mostrava as constelações, mostrava aqui Três Marias, ali a Via Láctea, e nós ficava tudo criança, tudo sentado olhando para o céu. E durante o dia o pai sentava também conosco na hora daquele calorzão e ficava mostrando os passarinhos. Aquele ali mostrando de banho, aquele uma envelope de viúva. Ele gostava muito de enciclopédia, ele comprava para mostrar. Como ele passava pouco tempo aqui, acabava que o nosso encontro sempre tinha alguma refeição, sempre era algum restaurante, algum lugar que a gente ia comer e ele me ensinar alguma coisa. Tanto é que toda vez que eu sonho com ele ainda, ele está indo me levar para comer. Desde pequeno eu convivi, ele dizia isso, que ele ia partir mais cedo que meus outros familiares. E eu cresci com essa ideia que um dia meu pai ia partir. E eu cresci pensando que o dia que ele falecesse, eu sentiria a falta de um pai mais presente, que eu não teria tido aquele pai. E eu acho que foi no dia que ele faleceu, 27 de fevereiro de 2015, que eu percebi que ele estava comigo. Que eu ia passar o resto da vida com aquela figura ligada à minha pessoa. O pai sempre fez parte de todos os aspectos da minha vida. Politicamente foi um ícone para mim, como ser humano, um grande amigo. E o último dia da vida do meu pai, para mim, foi horrível, porque ele estava mal, tinha dificuldade de respirar, ele tinha câncer no pulmão. Eu estava dormindo numa cadeira do lado dele, começou uma tempestade de vento, estava muito quente, começou a bater a janela, ele acordou assustado e aí com aquele susto faltou ar para ele. E eu fui atrás das enfermeiras do plantão para dar uma morfina, alguma coisa para acalmar ele. Chegamos lá, não tinha vaga no hospital. Aí botaram ele numa maca no corredor. A mãe ficou sentadinha numa escada de metal. E ali nós ficamos o dia inteiro, ficamos 2, 3 dias naquela, porque não tinha vaga. E o Schirmer, que foi uma pessoa muito próxima ao pai politicamente, era um dos amigos dele na política, era prefeito de Santa Maria. Aí eu disse, mãe, vamos falar com o Schirmer. E o pai me proibiu. Disse, meu filho, tu está proibido de falar com o Schirmer no meu nome. Porque não é eu que estou no corredor, é a população brasileira inteira no corredor.
E aí ele já estava tomando morfina para dor. Eu tirei ele de lá. Aí eu disse para a mãe, eu consegui, eu digo, mãe, eu não suporto mais isso aqui. Aí falei com um amigo que tinha um médico que é de Caçapava, que é oncologista no Mãe de Deus, que eles conseguiram uma vaga em Santa Maria para nós ir para lá. Mas uma coisa que me chama a atenção é que o pai era tão conversador, gostava tanto de contar causas, que tinha momentos na enfermaria que era todo mundo doente, os que podiam levantar ficavam em pé, sentavam na cama e ele conversando, contando causas. A gente sente saudade. Eu acho que essa coisa de vir pra cá, olhar as estrelas com ele, eu gostava muito. Isso. Guarda aí. Corta aí. Olha, eu sonho muito com Saldanha. A gente tem sempre tivemos muita parceria em tudo. Então eu sinto saudade da pessoa dele, claro. Mas ao mesmo tempo eu estou satisfeita com o que a gente viveu, porque eu acho que a gente viveu intensamente a nossa relação. Nós ficamos casados 60 anos, é bastante, né? E aos 60 anos deu para se entender muito bem. Inclusive, ainda hoje, todo verão, não sei se já tem o sangue de boi, que é o que a gente marca. É um passarinho todo vermelho, com as asinhas pretas. Ele tem um nome científico, eu não vou te saber dizer, mas era o que o pai sempre apontou. Olha, esse sangue de boi, a geração dele está aqui há muito tempo. E realmente, até hoje ele está aqui. Quando a gente está aqui agora, depois que o pai faleceu, que a gente senta na sombra e vê o sangue de boi, a mãe diz, olha, o Saldanha está ali, ó, está sentado ali, porque ele está sempre... Já fiquei do lado agora de manhã. Ah, é o Saldanha. A mãe diz, ó, é o Saldanha. Ah, o Saldanha tá ali, porque ele tá perto da gente. A gente senta e ele fica por perto, assim, o passarinho. Conheci bem o Saldanha. Foi ministro meu, bom ministro, e tinha muita presença na vida política do Rio Grande do Sul também. Olha, falta mais gente igual o Saldanha para o Brasil ir para frente, para melhorar. Ele era bom. Olha, a gente tem, num momento como esse, a certeza de que o conceito de eternidade, tão caro à maioria das pessoas, passa por isso. Eternidade é a boa lembrança que a gente possa ter deixado para os pósteros, sejam eles da família, sejam eles da comunidade, sejam eles até desconhecidos. Mas o conceito de que se fez alguma coisa que preste faz com que as pessoas voltem a lembrar da gente, mesmo depois que nós formos embora.